Graça e paz em Cristo Jesus a todos os irmãos que estão presentes e a todos aqueles que pela rede social irão acompanhar esta palavra, esta mensagem nessa noite. Hoje, quarta-feira, nós estamos aqui reunidos para falar sobre o tema oração. Amém? Oração, como nós temos aprendido, instrumento pelo qual nós temos condições de nos aproximar de Deus. Amém? Somente a oração pode nos aproximar da presença do Senhor. Somente a oração pode verdadeiramente nos dar o elo, o contato, a ligação permanente com Deus. Todos que desejam se aproximar de Deus precisam amar a oração. Amém? Precisam buscar a Deus em oração. Então te convido nas redes sociais, juntamente aqui conosco, a ter aqui conosco uma reflexão que será breve, não será muito extensa, porque na semana nós temos apenas 1 hora de reunião, mas porém, esses momentos que vamos ter será um momento bem produtivo. Amém? Vamos aprender com as experiências dos nossos irmãos em Cristo. Amém? E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20. Amém? O que vamos falar hoje a respeito de oração. Amém? Aqui vai dizer o seguinte, meus irmãos: relacionamento, desenvolvê-lo com outros cristãos. Como construir relacionamentos fortes com outros cristãos. Amém? Como? Há um caminho, né? Há um percurso aí para a gente desenvolver relacionamento forte com outros cristãos. Amém? E que caminho é este? É o caminho, meus irmãos, do que? Da comunhão da oração, do partilhar a oração, sentir a necessidade dos outros. Amém? Então eu te convido nesta noite a refletir conosco lá em Atos capítulo 20. Amém? Eu vou ler aqui alguns versículos. Amém? Vou apenas frisar aqui o título dessa mensagem. Amém? Que se eu for dar um título, eu diria que oração, ela é eficaz quando desenvolvemos o quê? Interesse por outros irmãos. Amém? E como nós vamos desenvolver isso? Através da oração. Olha o que diz aqui no versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vocês bem sabem que desde o primeiro dia em que eu entrei na região da Ásia, como em todo esse tempo eu me portei no meio de vocês, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? A vida de Paulo não foi fácil. Amém? Paulo, de perseguidor da igreja de Cristo, ele passou a se tornar um árduo defensor da causa do reino de Cristo. E quando isso acontece, os religiosos passam a odiar a Paulo, a persegui-lo, e principalmente os judeus, e queriam de todas as maneiras dar um basta em Paulo, calar a voz de Paulo, fazê-lo parar de levar a palavra de Jesus Cristo. Então Paulo começa lembrando aos irmãos o seguinte: vocês sabem quantas lágrimas derramei, quantas lutas passei, quantas dificuldades eu vivenciei para levar o Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, levar a palavra de Deus nunca foi fácil. Amém? Falar no nome de Jesus
nunca foi algo tranquilo. É com luta, é com dificuldade, é com resistência, é com perseguição, é com traição, é com calúnia, é com perseguição. Nós não somos diferentes do que foi com o apóstolo Paulo, do que foi com os apóstolos de Jesus, do que foi com os profetas do Antigo Testamento. Não somos diferentes. Todos aqueles que amam e ambicionam servir a causa do reino de Deus, se preparem, vai passar por lutas, vai passar por dificuldade, vai ser odiado, vai ser desprezado, vai ser perseguido, vai ser combatido. Não se iluda que as coisas vão ser fáceis, porque não vão ser fáceis. Então Paulo aqui ele começa dizendo aos irmãos o seguinte: vocês sabem muito bem quantas foram as batalhas que eu travei para me manter íntegro, para me manter focado, fiel no servir a causa de Cristo. Quantas lágrimas derramei também por vocês. Muitas lágrimas chorei pela vida de vocês. Há muitas pessoas que muitas das vezes pensam, acham, meus irmãos, que a vida de um pastor, que a vida de um servo de Deus, de um obreiro, ou até mesmo de um membro de uma igreja, é uma vida fácil. Não é. Começa principalmente por dentro do seu próprio lar, no meio da sua própria parentela. Muitos não vão compreender, seremos incompreendidos pelas pessoas mais próximas, mais perto de nós, vamos ser combatidos, resistidos. Então, meus irmãos, é muito complicado isso. Há pessoas que acham que, ser crente é algo muito fácil, é só falar que Jesus é bom, é só falar que, olha, creia em Jesus e não vai ter mais dificuldade. Não. Você vai falar do nome de Cristo, do seu poder, da sua graça, da sua autoridade, e por causa disto, você vai ser odiado. O próprio Senhor Jesus nos advertiu sobre isso. E por causa do meu nome sereis odiados por todos. Ele não disse por alguns. Sereis odiados por todos. Sereis combatidos. Vão resistir vocês. Eu pergunto aos irmãos, quando Jesus veio anunciar o Evangelho, quando ele veio pregar as boas novas da salvação, ele foi amado por todos? Não, meus irmãos. Ele não foi amado por todos. Aliás, ele já começou a ser combatido dentro da sua própria casa, no meio dos seus irmãos. Então não espere que você só vai receber flores depois que você recebeu Jesus. Amém? Não espere que depois que você recebeu Jesus, abraçou a causa do Evangelho, abraçou a causa de Cristo, que você vai ser amado por todos, porque não vai. Você será perseguido. E ele segue aqui dizendo o seguinte, que a posição que ele tomou uma posição de servir ao Senhor Jesus com humildade e com lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus sobrevieram a ele. Muitas pessoas, meus irmãos, muitas das vezes vão querer nos calar, nos tentando a renunciar, a recusar o reino de Deus, a se calar de falar do reino de Deus, fazendo propostas tentadoras, querendo até mesmo muitas das vezes com recurso financeiro, com dinheiro, dizer, olha, fica quieto, fecha a boca, não fala mais nesse nome, não prega mais Jesus, encerra esse trabalho que você está fazendo, e olha, eu vou te ajudar nisso, eu vou te ajudar naquilo, eu vou te dar dinheiro para isso, vou te dar dinheiro para aquilo. Não, a palavra de Deus não está à venda. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo não está à venda, meus irmãos. O Evangelho de Jesus Cristo, ele está à disposição de todo aquele que aceitar e desejar. Aleluia. E a palavra de Deus diz que as boas novas do Evangelho veio para quê? Para todos os homens. Se veio para todos, não podemos nos calar. Amém? Temos que continuar falando de Jesus. E ele continua dizendo o seguinte:
como que nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Paulo não deixou de anunciar o Evangelho. Paulo não deixou de falar do grande amor de Deus. Paulo não se calou diante das ameaças das pessoas que queriam calar a Paulo e dizer para ele: para de falar do nome de Jesus. Não! Ele anunciou nas praças, ele anunciou publicamente, ele anunciou nos lares, ele levou às vidas a palavra de Deus. E é isso que eu e você também devemos fazer. Amém? Aí continua: testificando tanto a judeus como a gregos a conversão a Deus. Através do quê? Na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a conversão a Deus, meus irmãos, ela só é possível quando nós desenvolvemos fé em Jesus Cristo. Amém? Então Paulo disse: olha, levei tanto para os religiosos, para os judeus, como levei também para os gentios, os gregos, para todos quanto estivessem dispostos a ouvir a fé no nome de Jesus Cristo. Então você sabe que você tem esse compromisso, você tem esse dever. Amém? E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Paulo estava se preparando, porque logo após essa carta que ele escreve aos irmãos e fala com os irmãos, ele vai dizer: olha, estou sendo levado para Jerusalém e sei que lá me aguardam prisões, perseguições, maus tratos e até mesmo a morte. Mas não tenho a minha vida como preciosa. Se isto me custar e for necessário, estou disposto, contanto que almas sejam salvas, pessoas sejam conduzidas à conversão a Deus. E é esta que tem que ser a tua e a minha ocupação. Amém? Levar vidas a Cristo, levar vidas a conhecer a Deus. Aí ele diz no versículo de número 25: e agora, na verdade, eu sei que todos vocês, por quem passei pregando o reino de Deus, não mais verão o meu rosto. E isso, meus irmãos, toca profundamente os irmãos. Quando ele diz: olha, eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo, ou me vendo, ou ouvindo as minhas mensagens, muitos de vocês não vão mais me ver. Ele estava falando do quê? Dos seus momentos finais, antes da sua partida. Porque quando ele entrasse, meus irmãos, ali em Roma, e ele fosse diante de César, ia encerrar a sua carreira, a sua jornada. Mas antes ele ia passar por Jerusalém. E quando ele passa por Jerusalém, ele passa por muita luta. Então você e eu precisamos entender que nós também vamos passar por situações semelhantes. Portanto, no dia de hoje, eu vos protesto que estou limpo do sangue de todos vocês, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre quem o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, vai entrar no meio de vocês lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vocês mesmos se levantarão homens, que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiem, lembrando-se de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Paulo estava dizendo, em outras palavras: não desistam de anunciar Jesus,
Não desistam de anunciar a fé. Não desistam de estar unidos em oração. Não desistam de estender a mão e cuidar uns dos outros, ajudar uns aos outros. Se você não pode ajudar fisicamente, ajude em oração, ajude em palavras, ajude em ânimo, mas ajude. Amém? Se una àqueles que verdadeiramente desejam fazer a obra de Deus. Por que isso, meus irmãos? Olha lá no versículo 36. E havendo dito isto, ele pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijava, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que disseram, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Amém? Paulo, ele sabia de tudo que o aguardava, de tudo que o esperava. Os judeus tinham um ódio mortal pela vida de Paulo, porque é assim, meus irmãos, com todo aquele que fala a verdade. É assim com todo aquele que anuncia a verdade corajosamente. É assim com todo aquele que é honesto, é sincero, é verdadeiro com a causa do reino de Deus. É assim com todo aquele que absorveu a palavra e decidiu-se a qualquer custo, a qualquer preço, estar focado na obediência ao reino de Deus. É assim que sucede, é assim que acontece. Então a palavra de Deus nessa noite, ela nos adverte: não se acovarde, não se deixe intimidar, fale a verdade, sustente a verdade, pregue ela, anuncie ela, se una a pessoas que verdadeiramente amem a causa do reino de Deus. Se unam a pessoas que verdadeiramente desejam fielmente servir a Cristo, e ainda que assim, com preço do quê? De muitas orações, de muita união, meus irmãos, porque é assim que nós precisamos. Se você não pode fazê-lo pessoalmente todas as vezes, mas você tem oportunidade no seu lar, na sua casa, no seu local particular, ore a Deus, desenvolva a comunhão de oração, desenvolva a comunhão do que, meus irmãos? De partilhar a necessidade uns dos outros através da oração. Então Paulo estava dizendo aqui: olha, eu vou para Jerusalém, sei o que me aguarda lá, serei preso, mas eu sei que vocês estarão orando por mim, sei que vocês estarão me dando embasamento através das orações. Então, se você não pode estar com os missionários que estão a campo, pregando a palavra em outras nações, em outros países, se você não pode estar com os pastores, com os homens de Deus fazendo a obra do Senhor, esteja ao menos com eles em oração. Amém? Ajude-os em oração, reserva um tempo para apresentar a vida deles em oração, porque a sua oração vai ser sustento para eles. A sua oração vai fortalecer a fé deles, mas ajude. Amém? Só para nós finalizarmos, eu quero aqui ler um comentário que vai dizer o seguinte: o relacionamento de Paulo com esses irmãos em Cristo é um belo exemplo da comunhão cristã. O apóstolo se importava com eles, amava-os e confessou chorar em virtude das necessidades deles. Os cristãos responderam com o quê? Com carinho e preocupação por Paulo. Amém? Paulo, ele fez questão de frisar: eu me importo com vocês, eu me preocupo com vocês, eu amo vocês, e eu muitas das vezes derramo lágrimas aos pés do Senhor, choro aos pés do Senhor por vocês. Você tem chorado pelas vidas? Você tem chorado pelos irmãos? Você tem buscado a Deus fortemente pela vida dos demais irmãos?
Ou você tem ignorado a eles? Ou você tem desprezado o sofrimento de outros irmãos? Quantas das vezes, meus irmãos, há muitos que já não conseguem nem mesmo ir à casa de Deus, nem mesmo mais se reunir em comunhão com outros irmãos, porque está debilitado, está enfermo, está incapacitado, está sem condições. Reserve um tempo também para chorar por estes, para orar por estes, para consagrar a sua vida por eles. Nunca diga: olha, não há esperança, não há mais o que fazer. Não há sim. Porque se o homem da terra diz não tem condições, a palavra de Deus diz que a última palavra vem do Senhor. Então, esse momento final desta vida, desta pessoa, pode ser modificado, pode ser transformado através do quê? Através das suas orações. E você não sabe o quanto é o valor das suas orações em favor de alguém que você não pode acessar fisicamente. Amém? Eu não posso estar presente, pastor, mas você pode orar. Amém? Você pode consagrar, você pode jejuar, você pode fazer algo sim. Amém? Então olha só, qual foi a resposta dos cristãos em relação a isso? Responderam com carinho por Paulo. Amém? Inquietaram também os seus corações. Eles estavam tristes por sua partida. Oraram juntos e confortaram-se mutuamente. Como Paulo, você pode construir fortes relacionamentos com outros cristãos, compartilhando atenção, sofrimentos, alegrias e orações. Você reunirá pessoas ao seu redor quando se dedicar a elas. Então, como você não pode fazer nada? Como você não pode se movimentar em favor de outros? Que você possa sentir o sofrimento dos outros, que você possa sentir a necessidade dos outros. Lembre-se daquela pessoa de vez em quando, ore por ela, ligue para ela, converse com ela, dê uma palavra de ânimo, de incentivo, de amor àquelas vidas que estão passando por dificuldade. Faça ela se sentir importante, amada, alcançada pelo seu carinho, pela sua palavra de consolo, pelas suas orações, mas faça alguma coisa. Não seja negligente, ore por aquela vida. E pode ter certeza, o céu vai responder. Amém, meus irmãos? Sabe qual foi o segredo da vitória de Paulo? Embora ele terminou os seus dias pagando com a própria vida, a glória com Cristo Jesus. Amém? Ele foi para a glória com o Senhor. Ajude alguém a chegar na glória do Senhor. Amém? Peça para Deus dar força àquela vida. Abrace com fé, com carinho a vida de alguém que está passando por dias tão terríveis. Ajude. Compartilhe as alegrias, as aflições, os sofrimentos através das orações. Que Deus abençoe os irmãos. Amém? Eu cesso aqui a nossa participação nas redes sociais e peço aos irmãos que estão do outro lado, nos ajude compartilhando essa mensagem, nos ajude levando essa palavra através do que? Da sua curtida lá, de você se inscrever no canal, através de você compartilhar com seus contatos. Faça a obra de Deus conosco. Amém? Eu agradeço o seu apoio e a sua ajuda. Vamos juntos ajudar-se mutuamente, uns aos outros, fazendo a obra missionária. Se não podemos fisicamente, faça através das redes sociais. Amém? Nosso canal, Norberto Teodoro, Discipulados em Cristo. Nos ajude. Amém? Que Deus te abençoe. Não se esquece, dá uma passadinha lá no nosso canal. Agora nós vamos fazer a parte final através das nossas orações. Que Deus te abençoe. Fique com Deus e até sexta-feira.